Muito boa noite, alvinegrada! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa Bancada do Contorno. É a live da salvação. Salvação, alvinegrada. Que tristeza, né? Pedrinho já entrou aqui, obrigado, Pedrinho. Boa noite, bem-vindo. Dinho, obrigado. Obrigado, Pedrinho. Tamo junto, Pedrinho. Um abraço. É a live da salvação, meus amigos e minhas amigas. Infelizmente, agora meu que sepultou, né? Claro que matematicamente ainda dá. Jorginho, meu ídolo, meu amor, você tá bem? Grande dia, né? Jeff, querido, bem-vindo, querido, boa noite. É claro que matematicamente. Dona querida, um cheiro, grande dia, Jeff. Comemorando por aqui, viu? Na live. Claro que matematicamente a gente ainda pode chegar. Grande dia, grande dia. Inclusive, se o telefone tocar aí muitas vezes, tal, desconsiderem, tal. Foi um dia importante para a democracia do Brasil, então desconsiderem uma live diferente. O meu automobilista, tudo bem, querido? Boa noite, obrigado. Joãozinho, obrigado, bem-vindo, boa noite. Como eu estava dizendo, né, matematicamente ainda dá, mas aí eu não, sinceramente, Léo, minha luz, estava aguardando, né? Obrigado, querido, bem-vindo, boa noite. Matematicamente ainda dá, mas sinceramente, já alguns jogos que deu até aquela ilusão, né, como depois de 8 anos, mas logo cai a realidade. Boa noite, meu querido. O Joãozinho colocou aqui. O Belo perdeu. Qual é o motivo desse sorriso? O motivo desse sorriso é a aguinha que o passarinho bebe, rapaz. Sorriso sempre no rosto. Filipão, querido, obrigado, bem-vindo, boa noite. Sim, mas voltando a isso, matematicamente ainda dá, mas eu particularmente difícil, querido. Boa noite, querido, obrigado. Marcos, meu irmão, bem-vindo, obrigado, boa noite. Eu sinceramente eu não acredito, porque esses caras conseguiram tirar minha confiança, e aí não tem jeito, né? Quando a gente pensa que vai, não vai. Mais uma vez, belo dia, é isso, grande dia, Felipão, sorriso sempre é bom. Léo colocou, boa noite, Avenida Graça, estava na maior live do nosso Belo, em toda parede. Obrigado, meu irmão, tamo junto, obrigado mesmo, Léo. Monique, obrigado, bem-vindo, boa noite. Mas voltando a isso, matematicamente dá, mas sinceramente eu perdi a confiança. O Marcos colocou, como hora pisando no bolso, amém, tá calmo, vai piorar ainda, o grosso já vai entrar. Mas é um dia importante realmente para a democracia do Brasil, há de se celebrar mesmo. Anso, obrigado, bem-vindo, boa noite. Matematicamente ainda dá, mas sinceramente eu perdi a confiança desses caras, porque por tudo, né? Por tudo que se tinha chance, por tudo que se dava. Mas eu quero começar diferente hoje, eu quero começar, inclusive, eu acho que até a primeira vez que eu faço isso, né, devido à chateação que foi sábado, eu quero começar falando do adversário, falando do CSA. O CSA que jogou no meio da semana passada com o Joãozinho colocou aqui, matemática é possível, mas com esse time é impossível. Pois é, com esse time, com esse elenco, com esses caras aí, difícil, bicho, difícil acreditar em uma coisa diferente. A gente chega a 28 pontos, né, se ganhar as 4, mas porra, a gente não consegue ganhar 3, que teve aquela chance e não ganhou, imagine 4. Enfim, o CSA que jogou, teve a semana quebrada, né, teve uma semana difícil, o CSA teve um confronto duro, difícil, pesado com o Vasco da Gama, lá em Maceió, no meio da semana, quarta-feira, se eu não me engano, foi terça ou foi quarta? Acho que foi quarta. E o CSA se desgastou, o CSA correu, o CSA lutou, por muito pouco também não venceu o Vasco lá na quarta-feira pela Copa do Brasil. O CSA, para quem achou que o CSA vinha cansado, para quem achou que o CSA ia amolecer diante de uma possível passagem de Vasco contra o Vasco, o que se viu foi um CSA aguerrido, brigador, lutador, acreditando, buscando, amassando mesmo. Querido, obrigado, bem-vindo, meu vaqueiro, tudo jóia? Amassando, buscando, querendo resultados a todo custo. Eles encararam realmente como a gente deveria ter encarado, uma verdadeira decisão para os caras. Os caras foram para cima, os caras quiseram, os caras buscaram. Engoliu o Botafogo, que para mim, não sei para vocês, se não foi o pior, foi um dos 3 piores
primeiros tempos do nosso time nessa Série C. Marcelo, bem-vindo, querido. Obrigado, boa noite. Suelo, meu irmão, bem-vindo, obrigado, boa noite, querido. Tá tudo bem por aí? Grande dia. Mas voltando, a gente fez, pelo menos pra mim, se não for o pior, foi um dos dois piores primeiros tempos dessa Série C de 2025. Como é que um time, aí já entrando inclusive na nossa alçada, no nosso time, no nosso clube, nossos jogadores, como é que o Suelão colocou aqui, ó, voltando no show de Recife? Amém, meu irmão, obrigado, querido, obrigado. Olha aí, o melhor pé de serra, trio pé de serra da Paraíba, ó. Só procurar isso, Suélio M. Torres, @shot23. Não tem igual, viu? Tocam tudo e não tem hora não, viu? É só combinar com ele. Obrigado, querido. O Vaqueirinho colocou aqui, ó. Infelizmente, vamos amargar mais uma de decepções. Exatamente, meu querido Alisson. Infelizmente. E a gente ainda tem que torcer para esses caras correrem até o final do campeonato, né? Porque vale ainda a permanência, né? Eu vou chegar lá, inclusive. Mas ainda vale a permanência, ainda não acabou de vez, mas é o que tudo indica, vai ficar por aí mesmo, enfim. Mas voltando aos caras, né, inclusive aos caras, eu não sei, sinceramente, como é que você, precisando do resultado, sabendo que é uma decisão, sabendo que teve semana cheia, sabendo que era tudo ou nada lá em Maceió, como é que esses caras entram? Ah, meu querido, obrigado, bem-vindo, boa noite. Como é que esses caras entram da forma que entraram, velho? Como é que os caras... E assim, e com tudo em dia, né? Aparentemente tá tudo em dia, tá tudo certinho, com luxo, com semana cheia, com um professor novo, inclusive, né? Que era um reclame, parece que era um reclame deles. Aliás, eu vou até mais além, já é o 4º treinador no ano, né? Então... Parece que o professor Zago tinha razão, né? Parece que os caras realmente não estão na pilha, não estão na vibe, não estão querendo. Harry colocou aqui, boa noite, não tá faltando, isso, tá faltando raça, hombridade, vontade, vergonha, né, bicho? Vergonha na cara, porque, como eu disse, tudo em dia. Eduardo, obrigado, boa noite. Com tudo em dia, com todo o luxo que tem hoje em dia, né? Com toda a estrutura que se tem, que se monta em volta desses caras, com salário alto, né? A nossa folha beirando R$1 milhão. Rafa, obrigado, bem-vindo, boa noite. A nossa folha beirando quase R$1 milhão, ou R$1 milhão, enfim. E os caras entram da forma como entram, porque assim, perder, é o que eu digo aqui, né? Perder é do jogo, faz parte perder. A gente perde e ganha todo dia assim que acorda. Todo dia, é da vida, perder ou ganhar. Mas você entrar mole, você entrar displicente, você entrar perdido, você entrar sem nenhum interesse, por quê? Qual o motivo, qual a razão de se entrar assim? Inclusive esses caras recebem para isso, trabalham com isso. Porra, a gente, pelo menos eu, né? Eu, quando participo de uma pelada, eu não quero perder nem pelada, bicho. Nem pelada. É disputa, é intensidade, é vontade. E como é que os caras recebem para isso? E faz um jogo que fez, pelo menos no primeiro tempo, foi uma coisa horrorosa, ridícula de se assistir. E repito, precisando do resultado. A gente estava com as chances reais de entrar de novo no Z4. Ainda bem, né, que inclusive a rodada ajudou, mas mesmo assim, como é que você tem a chance de dar uma aliviada, dar um respiro para a sua torcida? Não respeito, Júnior, obrigado, bem-vindo, boa noite. Não respeitou nem a torcida que foi bater lá em Maceió, que fez toda a logística, toda a dificuldade de sair de uma pessoa. Não é uma viagem próxima. Ainda existe o fator rivalidade, né, entre torcidas. Maceió é longe e os caras simplesmente parece que não queriam nem jogar. A verdade é essa. Pelo menos no primeiro tempo foi uma coisa pra mim que, sinceramente, eu até fiz o desabafo. E olha que eu não sou de fazer desabafo no intervalo, né? Eu espero o jogo acabar para poder dar o diagnóstico final. Mas a raiva foi tão grande, a decepção foi tão grande, a agonia foi tão grande que eu não aguentei e acabei soltando um story, não sei se vocês viram, enfim. Mas foi isso, porque não se pode entrar numa decisão do jeito que entrou. Aliás, não se pode entrar num jogo profissional do jeito que entrou. Avalie numa decisão, avalie
com rivalidade, avalie num jogo que era tudo ou nada pra gente no campeonato. E aí, da forma como entrou, né, o CSA só martelando, e o meu MC, obrigado, bem-vindo, boa noite. Da forma como se entrou, né, e olha que o CSA não tem nada absurdo tecnicamente. O CSA foi puro coração, pura vontade para fazer o resultado. Nada. Tem uma ou outra peça, com camisa 10 deles é interessante, tem um lateralzinho também que é bom de bola, mas só. A zaga é fraca, o ataque também é muito parado, enfim. Mas vontade, né? Vontade faz diferença. E que saudade, bicho, que saudade de um time de brilho. Mas voltando para o CSA que não fez nada. Aliás, o CSA que teve vontade, teve espírito, teve verdadeiro tesão de jogar. Léo colocou, nós tivemos várias oportunidades para matar o jogo no segundo tempo. O futebol pune. Infelizmente. Léo, inclusive eu vou chegar no segundo tempo, vou aliviar aqui, vou falar do segundo tempo, mas eu estou ainda no primeiro tempo. Como você bem disse, inclusive aí, o futebol pune. Uma hora de tanta pressão, de tanta vontade, repito, tecnicamente o CSA não era nada demais. O CSA é um time comum. Inclusive a gente vai pegar uma pedreiríssima agora, que é a Ponte Preta. Muito melhor tecnicamente. Mas voltando, de tanto abafar, de tanto querer, de tanto ter vontade de matar o jogo, acharam o gol. E acharam um gol de uma forma que Thalisson, eu não sei o que passou na cabeça de Thalisson. Olha que vocês estão de prova aqui, que eu elogio muito Thalisson, gosto muito de Thalisson. Mas eu não sei o que passou na cabeça dele. De meter a mão numa bola distante, numa cabeçada que estava no começo da grande área, que podia acontecer um monte de coisa, entendeu? Não tinha necessidade para fazer aquele pênalti. Ele foi lá e colocou a mão na bola. E aí o juiz, claro, aliás, inclusive vou falar da arbitragem também, mas antes de falar da arbitragem, o juiz viu, e aí não tem o que fazer. Um lance claro de pênalti, besta, bobo, sem necessidade nenhuma de Thalisson, e eu não sei o porquê ele fez isso. Enfim, fez, aí acharam o pênalti, fizeram um gol de pênalti, que é pro atacante, né? Fabinho, meu irmão, o ídolo Fabinho aí, saudade de você, Fabinho. Tá faltando você nesse time, você tinha brilho. Esses caras de hoje em dia, pelo amor de Deus. Obrigado, querido, boa noite. Você tá bem, querido? E aí fizeram o gol de 1-0, né? 1-0 com um gol de pênalti, um gol dado pra gente, e aí terminou o primeiro tempo. E aí foi, como eu disse, soltou o desabafo. Neto, obrigado, bem-vindo, boa noite. Soltei o meu desabafo, que eu normalmente solto só no segundo tempo, só no final do jogo. Soltei o desabafo porque não me entra. Você entrar num jogo, numa pelada, você já entrar mole, já me irrita. Quem já jogou comigo sabe que eu fico aperreando, azucrinando o juízo. Tinha vez que eu saía, pra você ter ideia, tinha vez, correndo de lá de 2012, 13, eu saía da farra e emendava numa pelada, que era uma pelada com muita gente da família, inclusive, de 6 horas da manhã no domingo, mas saía emendado. E pode perguntar para o pessoal, meus familiares. Era raro tá aí, inclusive. Se tiver ainda, ele pode dizer. Eu saía gritando, xingando, correndo, fazendo de tudo para não perder a partida. Numa pelada, viu? Avalie num jogo profissional, avalie valendo, decisão para os dois, e aí você entra como entrou, enfim. Léo colocou aqui, ó. Eu já vi o cara subir com os braços abertos, quase com o braço acima da cabeça, foi o primeiro. Um dia vamos saber o que aconteceu com esse lance. Perfeito, Léo. Até agora eu estou sem entender. Também ninguém entrevistou, ninguém perguntou. E ele também não disse nada, enfim. Mas eu repito, gosto de Thalisson. Sempre elogiei aqui, várias vezes. Eu acho que até que ele ganhou alguns prêmios, que eu gosto de premiar, né, os jogadores, os melhores da partida. Mas o que ele fez não se justifica, não tem motivo. O que foi que houve, o que foi que aconteceu, só ele para dizer e a gente descobrir, ou a gente descobrir. Giva, querido, obrigado, bem-vindo, boa noite. Mas voltando, terminou o primeiro tempo 1-0, merecido, porque quiseram, né, encararam como uma decisão o CSA. E aí no segundo volta já com 3 mudanças, 3 mudanças significativas, né, Cassinho, Gabriel,
Guilherme Silveira, se eu não me engano, acho que Guilherme Silveira, e o outro não vou lembrar. Enfim, foram 3 lances de cara, e eu achei que Pizarro nessa situação acertou, né? Porque não tem mais o que esperar, não tem mais o que fazer, já que os caras entraram totalmente em Nárnia, totalmente em Marte, totalmente sem entender o que era o jogo. Esses caras entraram, e aí eu preciso ser justo. O segundo tempo a gente jogou bola, quis, amassou, foi pra cima, tentou, e logo no início, inclusive, com uma belíssima cobrança de falta de longe, viu? Na primeira partida, na estreia de Cássio Gabriel, o Cassinho, nosso Cassinho, ele acerta aquele lance mágico que foi digno de Marcelinho Carioca, digno de Pio, digno de Juninho Pernambucano, que a bola cai, né, como o Juninho batia, né? A bola vai lá em cima e cai do nada, pronto. No meio da rua, um belíssimo gol. Reacendeu a esperança, né? Que depois que a gente empata, e depois que a gente imprime ritmo, depois que a gente busca, cria. A gente criou muitas chances de gol, muitas chances de matar a partida. E até que Silvinho teve a bola do jogo, ainda estava 1-1. Silvinho de frente, recebe uma bola açucarada, não sei se foi Igor Maduro, acho que foi Igor Maduro, que deixou ele na cara do gol, e aí Silvinho era só fazer. E eu também sou de elogiar Silvinho, eu não entendi o que ele quis fazer, que aí dominou, quis puxar, quando chutou pra cima, chutou demais, alto demais, e aí desperdiça. E futebol, vocês sabem, né? Vocês sabem mais que ninguém que futebol, ainda mais num jogo como esse, não se pode perder como se perdeu. E aí Léo até colocou aqui mais assim um pouquinho, dizendo que o placar foi injusto. Eu até concordo, Léo, que foi até injusto. Se olhar o jogo em si foi, mas por tanta incompetência nossa, por tanto vacilo grande nosso, eu acho até que os caras mereceram ganhar. Por vacilo nosso, sabe? Solon, meu companheiro, e aí? Grande dia, companheiro, bem-vindo, obrigado, boa noite. Mas voltando, é isso. Assim, a gente desperdiçou chance demais, criou chance demais, teve chance para matar, até golear o CSA dentro de Maceió. Mas aí o futebol, se você não matar, meu amigo, já foi assim no primeiro tempo, no segundo, do mesmo jeito. Num lance totalmente sem medida, sem... Pitágoras, obrigado, bem-vindo, boa noite. Sem medida, sem necessidade, sem... Eu não entendo o que se passa na cabeça do jogador, novamente, né? Já aconteceu, inclusive, isso no primeiro tempo com o Thales, fez o que fez, né? E aí muita gente, inclusive, reclamou que não foi pênalti. Parece que não foi pênalti, mas pela entrada, pela falta de prudência, pela estupidez, entendeu? Meninice de Evandro, que é um cara já experiente. Final de jogo, com a arbitragem já puxando para um lado, time em casa. Porra, calma, bicho, era só cercar. O cara tava longe, inclusive, só era só cercar. Não precisava entrar como entrou. Aí entra de vez, e é jogador, é malandro, é esperto. Dobra a perna, acabou-se. Pênalti pros caras. Pênalti pros caras. E novamente a gente vai e toma um gol de pênalti. Dois pênaltis dados. Para variar, a gente entregando mais um jogo, entregando nessa Série C, né? Diante de vários, foram vários esse ano que a gente entregou, mas da forma como foi sábado é inadmissível, é imperdoável. E aí leva onde eu estava falando já no início da live, que desse jeito a gente perde a confiança. Eu perdi a confiança nos caras. Infelizmente, tem gente que inclusive acredita ainda que dá, que é possível. Repito, matematicamente ainda dá, realmente dá para fazer 28 pontos e passar. Inclusive a rodada foi muito boa para isso. Mas sinceramente, desse jeito, tomara que eu queime a língua, tomara que aconteça um milagre aí. Mas eu sinceramente não acredito mais não. Não acredito por conta deles mesmos, inclusive. Conseguiram tirar toda a minha confiança nesse time, né? Porque, como eu disse, era um jogo para matar, um jogo para vencer, e a gente jogou bola para isso, especialmente no segundo tempo, né? Já que o primeiro foi inexistente. Mas os caras perderam as chances que tiveram, e para completar, Evandro, tanto o Thales no primeiro tempo quanto o Evandro faz aquele pênalti ridículo. E aí pênalti, né?
Pênalti é 90-10. O atacante desse foi lá, bateu, marcou. E com esses 2 gols de pênalti, o CSA vence a partida e a gente se complica, a gente fica lá embaixo. A nossa grande sorte. E aí a sorte segue. O pior é que a sorte segue ao nosso lado, né? Tanto pra gente que tava sonhando em classificar ainda, há 2 rodadas atrás, quanto pra gente não entrar no Z4, né? Porque tinha tudo para se entrar no Z4 nessa rodada ainda. E aí a rodada foi muito boa pra gente e a gente não entrou. Acho que a gente tá em 15º agora, né? Se eu não me engano, é 15º. Perigando entrar, mas não entrou. Vai pegar agora, aí sim, aí um adversário. É claro que futebol a gente, né? Acontece de tudo. Mas tecnicamente, em termos de estrutura, em termos de tração também, né? A Ponte Preta, que é time de 2ª divisão. É o próximo adversário, é a Ponte Preta, lá em Campinas. Barroquinha, obrigado, bem-vindo, boa noite. A Ponte Preta é o próximo adversário da gente e vai ser muito, mas muito difícil. Eu acho até que vai ser mais. Eu posso estar enganado, como me enganei com o Ituano, né, e com o Londrina, mas eu acho que vai ser muito difícil esse jogo. Apesar da Ponte Preta já estar praticamente classificada, mas a Ponte Preta talvez queira o primeiro lugar. Fora o time em si, o time é muito qualificado, né? Tem 2 caras lá, o Elvis, que é o camisa 10. Barroquinho colocou que meu amigo, tá cada dia mais difícil, tá difícil, tá difícil. Infelizmente, torcer pra esse time é uma coisa de maluco. Rafa, meu amigo, como é que você tá? Tá tudo bem aí, querido? Difícil, né, bicho? Difícil. Tem que amar muito, tem que carregar a cruz, aliás, a estrela. Enfim, vamos pegar agora a Ponte Preta. Num jogo dificílimo, apesar de ser João Pessoa, apesar da torcida que está chateada, mas deve ir, não em grande número, né, por tudo, né, mas deve ir, porque também ninguém quer cair. Eu acho até que os caras não vão querer cair, não é possível, que é ruim pra eles, inclusive, isso aí, é ruim pra eles, mancha o currículo. Então, eu tô me apegando, inclusive, a isso, a esses caras não caírem por conta dos currículos deles, né. Enfim, então, vai ser difícil, vai ser complicado. A Ponte Preta tem 2 jogadores aí, Elvis, que é o camisa 10 deles, que é um baita de um jogador, inclusive fez um golaço também de falta esse final de semana. É um craque, tá meio fora de forma, né? Mas é um craque. Como o cara é um craque, a bola, quem corre é a bola, né? Já dizia o velho Lenilson. Um abraço, Lena. Saudade, Capita. Aliás, falar em saudade, Capita, saudade, Lena e Fabio Neves, que apareceu aí. Vocês podem até me ajudar aí. Matheusinho, obrigado, bem-vindo, boa noite. Vocês podem até me ajudar aí. Mas eu, particularmente, tenho muita saudade de um time de brio, de um time que não precisa ser tecnicamente perfeito, não precisa dar show, não precisa, mas precisa ter alma. Eu tenho muita saudade de um time de alma. Eu acho que o outro, Samir, obrigado, bem-vindo, boa noite. Eu acho que o último time que a gente teve de alma, 17, 18, 19, eram uns times muito bons. Mas assim, faltava aquela, né? Era um time bom tecnicamente. Mas eu sinto falta, muita falta de time de brio, time de operário, time que corre pelos outros. Obrigado, bem-vindo, boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Matheusinho coloca aqui, Rolinho, a sensação é de impotência. Eu lembro de você me dizendo que essa cruz minha geração irá carregar. Eu acho que já essa cruz ainda não vai durar algumas gerações, tá de foda. Eita, Matheusinho, você que vai, tem o compromisso moral de tentar sustentar isso aí. Matheusinho coloca aqui, ó, o time de 21 de entrega, voltou vestiário. Então, eu já acho que foi mole também, Matheusinho, ali em 21, porque aquele jogo do Criciúma não me entrou até hoje. A gente com 2 a mais e não consigo vencer a partida. 2 a mais é muita coisa, 1 já é, mas em 2. Meu DJ, bem-vindo, obrigado, boa noite. Léo Minha Luz colocou de 2013 era uma pura. 2013 foi o ápice, né? O ápice de 10 anos, 12 anos pra cá foi 2013. Mas o último pra mim, que tinha alma, que era operário, que corria por todos, foi 2016. 2016 foi um ano que a gente não subiu por um detalhe. E olha que não era um time tecnicamente muito bom, mas era um time que se entregava, que queria, que lutava, que buscava. Eu lembro que quando foi no jogo, acho que foi com Confiança, que estava 1-1, né? 1-1, e a gente precisava vencer de todo jeito. Eu lembro que acho que estava para acabar o jogo, às 48 já, 49. Lucas, obrigado, bem-vindo, boa noite.
Djavan, né, com aquele chute espetacular, acerta o gol do goleiro do Confiança e coloca a gente na zona da classificação. E aí dali a gente arranca para classificar. Só parou no acesso, né? Ficou no quase, mas era um time que até isso brigou. Lá em Varginha a gente também não subiu, por um detalhe, porque o time inclusive jogou melhor lá em Varginha do que aqui. Mas a gente tomou um gol no final, né? Vocês sabem. Mas assim, era um time de brio, era um time que tinha alma, era um time que tinha vontade, que os caras se matavam em campo, queriam, entendeu? Eu lembro que a gente inclusive venceu o Palmeiras assim também, né? O Palmeiras infinitamente superior, tecnicamente falando. Mas a gente venceu assim o Palmeiras e fez uma baita partida lá em São Paulo. Só não venceu porque tava 0-0 o jogo, né? O jogo sem empate. Aí deram um pênalti safado pro Palmeiras e aí desandou. Mas o time brigou até o fim lá. Jovens, obrigado, bem-vindo, boa noite. Mas é isso, obrigado. Eu sinto muita falta de um time que tem brio, que tem alma, de um capitão, de um cara que se entrega, que rasga a camisa. O último que eu vi, inclusive, na Paraíba, de alma, assim, de vontade, que rasgava, a turma até dizia, ô Rolinho, porra, mas o bicho é ruim tecnicamente e tal, era aquele cara do 13, né, o de 2020, aquele, qual é o nome dele? Breno, não sei o que Breno, não sei se é o nome dele, é Breno alguma coisa, Breno Calixto. Tecnicamente, realmente, o cara era fraco. Mas o cara era um leão, o cara brigava, o cara rasgava, comia grama. Aquela semifinal que a gente sai pra eles, os caras ganharam no vestiário, bicho. Vestiário, pô. E é isso, pô. Tem que brigar, tem que lutar, tem que honrar, entendeu? Então, eu espero... Deixa eu só acompanhar a galera aqui. Hoje eu encontrei W9 pelas ruas do Bessa. Varley era outro que brigava, que lutava com o cara quase 40 anos, pô, fez o que fez, pô, artilheiro. E sempre que entrou, se entregou. Agradeci demais por ter me feito feliz quando era criança. Era um time aguerrido. Não me vejo cumprimentando nenhum jogador desse elenco hoje já há uns anos. Matheus, né? O Varley é diferente, pô. O W9 é diferente. O DJ coloca, quando se falta técnico, o mínimo que a gente espera é raça. O time não tem os dois, vai ser difícil. Mas acho que a nossa bancada fala a diferença. Bora virar no grito. Perfeito, DJ. Eu também acho que isso. No grito e no currículo dos caras. Eu acho que os caras não vão querer por conta do currículo deles, sabe? Djalmir, obrigado, bem-vindo, boa noite. Tem que se ganhar o jogo no grito, tem que se brigar pela bola, tem que se ganhar na lateral no grito, tem que correr, tem que ter vontade, tem que ter brio, entendeu? Tesão na parada, entendeu? Porque eu acho até o nosso time, tecnicamente, até interessante, tem umas peças boas, né? Mas se faltar o principal, que é a honra da camisa, não vai, pô, não vai, entendeu? Então, assim, Matheusinho colocou que Breno Calixto de Ouro comeram o Botafogo em 20 e 22. Pois é, pô, entendeu? Pois é. Barroquinho, eu tinha esperanças na SAF, mas foi a maior decepção da história, todo belo. Temos que mudar tudo. Diretoria oligarca, o escudo, nome e estádio para jogar, só falta isso. Somente, né? Somente. É isso, Alvinegrado. Então, assim, se a gente não tiver vontade, espírito, se a gente não... Por mais que os times sejam abaixo tecnicamente, mas tudo passa por vontade. Tudo passa por desejo de estar, desejo de fazer diferente. Porque, como eu disse, o CSA ganhou esse jogo de sábado agora por isso. Porque o CSA não tinha nada demais, mas o CSA encarou com a decisão. Tanto que eu não sei se estão ainda, mas eles, quando venceram a partida, entraram no G8, né? Então, como o Náutico tá fazendo, o Náutico também não tem nada demais, mas o Náutico tá com garra, tá com vontade, tá querendo sair dessa Série C, entendeu? Falta muito isso. Eu espero, inclusive, se a gente ficar, quem sabe até classificar. Eu não acredito em classificação, mas pode, matematicamente dá. Mude as coisas e a gente consiga fazer isso. E aí, como eu estava dizendo, não adianta também a gente mudar, até cogitaram hoje mudar mais uma vez o treinador, mas está comprovado que não é esse treinador, porque já a gente está no quarto treinador no ano e os caras jogam quando querem, correm quando querem. Então não é mais mudar treinador, é torcer para esses caras, como eu disse, correrem por eles e como bem a Azteca colocou aí, no grito, entendeu? Porque a gente tem 4 jogos agora, né? São 2 em casa, a gente precisa vencer 2 vezes para se livrar de vez e 2 fora, né? E eu espero sinceramente que a gente não deixe para resolver lá em Anápolis, porque o Nápoles também está brigando para não cair e a gente sabe que é difícil, envolve muita coisa, inclusive uma federação forte, que é a Federação de Goiás.
Mas eu espero que ele resolva isso nessa caminhada aí, que é a última rodada com Anápolis lá em Anápolis, lá em Goiás. É isso, Alvinegrada. É lutar até o fim, ninguém vai desistir, entendeu? Faltam 4 rodadas. Jogos difíceis, tá afunilando. Há quem acredite realmente que ainda dê para passar, matematicamente dá, eu não acredito. Mas que a gente faça esses 4 jogos como se fossem os últimos das nossas vidas, porque a gente tem um nome a zelar, como se diz, né? Porque a gente é um clube que nunca caiu, jogou a última série, jogou a Série C através da canetada, né? Lá no início dos anos 2000, agora subiu da D para C, mas ele nunca caiu de fato no campo. E aí eu espero, torço muito que isso aconteça. Eu acho que não vai acontecer, eu acho que a gente não cai, mas que mude, né? Que mude a postura, que mude a vontade, que mude pelo menos para escapar. E que a gente, e claro, inclusive, acho que Cássio Gabriel, eu vou até nos meus troféus aqui distribuir um dos troféus para ele, como o melhor da partida. Cássio Gabriel tem que renovar, é um nome interessante para renovar. Tem uma galera, eu acho que tem uma galerinha assim, pelo menos 20% desse time aí dá para renovar, mas isso é conversa para outra história. Primeiro acompanhar o que vai acontecer. Léo, minha luz colocou aqui, tu tá se caminhando para decidir contra o Anápolis. Minha luz, eu espero sinceramente que a gente tenha resolvido, que a gente consiga resolver antes. A gente consiga resolver nesse jogo já da Ponte, que vai ser dificílimo, por tudo que a Ponte Preta e pela nossa atual situação. Márcio, obrigado, bem-vindo, boa noite. Mas a gente tem Ponte Preta, a gente tem o Tombense ainda, né? Acho que o Tombense é aqui, se eu não me engano é aqui. Ou seja, acho que dá para escapar antes. Eu espero e torço muito por isso. E torço muito também que não aconteça o pior pra gente. A gente sabe como é a Série D, tá aí, ó. Santa Cruz ontem, vocês viram, né? Perdeu pro Sergipe, foi 2-1, poderia ter sido mais. O América tá pelejando também nessa Série D. A Portuguesa também. É difícil a Série D. Quem disse que a Série D era fácil, inclusive os rivais de Campina diziam isso, né? Quando a gente venceu a Série D. A Série D é fácil, tá aí, ó. Aí como é que tá a situação deles. Enfim, então assim, eu espero que corram, queiram, por eles mesmos, inclusive, se for o caso, no grito, e que a gente evite o pior, porque ninguém quer ser rebaixado, nem a nossa torcida que não merece, por tudo que fez, inclusive esse ano, que tudo confiou, buscou, tentou, apoiou esses caras, eles mesmos, né, os currículos deles, e a história, né, a história que a gente também é um dos poucos clubes do país que nunca caiu na bola. Então eu espero sinceramente que a gente evite isso, para ninguém sair. Barroquinho colocou, só de lembrar do sufoco para subir para C. Pois é, pô, 7 anos sem série, na D foi aquela no início dificuldade gigantesca para sair do grupo, depois emendou. Teve aquele jogo do Central que quase que mata um monte de gente do coração. Inclusive foi minha primeira disputa. Em 15 anos de estado, a primeira disputa de pênalti foi aquele jogo ali. Eu saí inclusive puxando o ar, com a vista escura. Porque realmente foi um jogo complicado. Esse Mário Larramento, que era um cara que corria, que tinha alma, se entregava, nos salvou no tempo normal, né? Deu a condição pra gente ir pros pênaltis, enfim. É isso, Alvinegado. Eu queria agradecer de novo. Sim, antes de eu agradecer vocês, como sempre, chegando junto, obrigado demais. Mas eu queria encerrar com os troféus, né? Os troféus, o melhor da partida, o troféu Betinho, eu quero dedicar. A partida foi tão chata, tão ruim, tão horrível de se assistir. Mas teve um cara que fez a diferença. E inclusive esse cara merece ficar para o próximo ano, já. Pensando em próximo ano. Eu quero dedicar o troféu Betinho dessa partida de sábado. Para o querido Cássio Gabriel, né? Cássio Gabriel que se entregou, correu, buscou o jogo, quis fazer diferente. Tem um camisa 10 bem mais proativo que o próprio Camilo, inclusive, que está aí não sei quanto tempo e não consegue fazer uma graça. Enfim, troféu Betinho de hoje para o nosso Cássio Gabriel, por tudo que ele fez e deu esperança, né? Que a gente podia ter vencido lá, enfim. Mas ele mereceu levar esse troféu Betinho essa semana. E o troféu Neném, né, que é o pior jogador que eu já vi com a camisa do Botafogo. Eu vi muitos ruins, viu? Mas esse Neném superou
Eu vou colocar o troféu Neném pra todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Que partida deprimente, decepcionante. Do goleiro ao ponto esquerda. Eu vou livrar Pisa, porque Pisa ficou inconformado e tentou mudar o panorama no segundo tempo. Mas que coisa horrorosa ter assistido esse jogo de sábado, que a expectativa era totalmente diferente, né? Mas enfim, todo mundo entra no bolo, principalmente seu Thalisson e seu Evandro, que fizeram o que fizeram, a forma como a gente entrou, enfim. Então, troféu Neném para essa semana vai para todo mundo que jogou, exceto algumas, né? Vocês sabem quem jogou bola, vocês sabem o destaque, Cássio Gabriel, enfim, que chegou agora, inclusive não dá nem para crucificar nada, mas chegou e já correu. O lance da partida é um momento maravilhoso do contorno para Cassinho, né, que foi batido de um gol, um golaço de longe, uma falta difícil de ser batida. Lá Marcelinho Carioca, lá Pio e lá Juninho Pernambucano. Foi uma falta primorosa. E quase que fez ainda, né? Ele ainda teve uma bolinha, se eu não me engano, da trave dele, né? Dele e de Luiz Miguel, enfim. É isso, rapaziada. Sábado tem mais, a luta continua, não vai ser fácil. Não vamos desistir, ninguém quer cair. Vai ser difícil, complicado, um adversário pesado, tradicional do futebol brasileiro. Mas que esses caras botem nos corações deles que a gente não merece cair. Eles mesmos não merecem cair. E que esse clube que quase centenário que nunca caiu também não merece cair. Isso é difícil, mas sabe, a gente tá lá com muita luta, esperança e que a gente consiga vencer e se livrar de uma vez por todas dessa situação de rebaixamento e que a gente não mais passe por isso. Tá bom, Veneira? Muito obrigado mais uma vez. Barroquinha, Léo Minha Luz, obrigado como sempre. Márcio, Mateuzinho, DJ Aztec, Djalminha, obrigado, gente. Robson, Lucas, obrigado, gente. Everton, Sami, Rafa, Solon, Giva, Fabinho Neves, obrigado, gente. Obrigado, meu neto. Obrigado demais. Uma boa noite. E sábado, se Deus quiser, a gente vence. E aí fica uma vitória de escapar desse rebaixamento. Não vamos cair. Vai pra cima deles. Belo!